paz do Senhor, meus irmãos. Hoje vamos falar da revelação do amor de Deus e das suas misericórdias sobre a sua igreja. E para falar sobre este assunto, vamos ler lá no livro do profeta Isaías, capítulo 42, o verso de número 3. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Hoje vamos falar sobre a figura da cana trilhada e do pavio que fumega. Através destas figuras, Deus revela o seu amor, a sua misericórdia para com a sua igreja. À beira da estrada, nas trilhas dos canaviais, era o lugar aonde se acumulavam as canas despreendidas dos pés, arrastadas pelos ventos fortes, fáceis de serem pisadas e descartadas. E estas canas não eram bem o tipo de canas que os agricultores usariam para obtenção de lucro ou até mesmo para preparo de alimento. Mas Deus diz: essa cana me interessa, não a lançarei no lixo. Assim mesmo como ela está, eu me servirei dela, aleluia. E completa dizendo: o meu poder restaurador é maior do que todo o estrago pelas quais a cana tem passado. Quanto ao pavio que fumega, esta figura nos fala de forças que se esvaem, de fogo que se apaga, de vidas que outrora foram repletas de sonhos, de fé e esperança, mas que se perderam em algum lugar, chegando próximas de um fim. Mas Deus diz também, neste sentido ao pavio que fumega, não permitirei que encerre a sua missão de iluminar, antes farei reviver a sua chama, aleluia. Com estas figuras espirituais, Deus está dizendo que todos nós que fazemos parte da sua igreja, podemos ter esperança, por pior que seja a nossa situação, a situação da igreja, não seremos descartados por Deus. Ele, através do profeta, nos fala e convida a todos a vivermos um novo tempo que está determinado para a sua igreja, aleluia. Ele fala que nesses tempos a igreja está sendo levada a um novo momento e que Deus está atento e que tudo que a igreja tem passado vale a pena. E que mesmo que o mundo ache que somos como igreja insignificantes, Deus, em sua infinita misericórdia, das cinzas do montouro, ergará uma igreja forte, com autoridade e poder no Espírito Santo nesses dias, aleluia. Preste atenção, meu amado, no que Deus está dizendo hoje. Por pior que seja a nossa situação, Deus não nos descarta, Ele nos ama e manifesta a sua misericórdia sobre nós, o seu amor sem medida, sobre nossas vidas, sobre nossas famílias e sobre a nossa nação. Quando todos acham o poder da igreja insignificante, Ele, Deus, não nos acha insignificantes e Ele vê em nós um grande valor. Por isso está escrito lá no livro de Salmos 113, versos 7 e 8 o seguinte: levanta o pobre do pó e do montouro levanta o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, mesmo com os príncipes do seu povo. Queridos, hoje o Senhor está dizendo: se algumas vezes, como igreja, nos sentimos assim como a cana trilhada, ou seja, nos sentimos descartados, pisados pelas pessoas e pela sociedade,
e com a nossa fé fraca e sem esperança, Deus hoje está convidando a sua igreja a entregarmos tudo a Deus em um gesto de fé e de reconhecimento da nossa incapacidade. Deus está falando à igreja que nos ama como estamos. Ele hoje passeia entre os canaviais da sua igreja para juntar o que está em pedaços. Ele restaura as trilhas, desobstrui os caminhos para que a sua igreja possa viver em uma nova visão, em um momento maior e mais excelente nesses dias. Aleluia! Na Bíblia existem vários exemplos de pessoas descartadas, que ninguém dava nada por elas, e Deus operou através destas vidas maravilhosamente. E Deus vai operar maravilhosamente no meio da sua igreja. Agora, por exemplo, me lembro de Jó, em seu estado miserável, perder a família, saúde, amigos, enfim, uma cana trilhada, pavio fumegando, experimentando as dores mais terríveis das adversidades, mas do fundo da alma, de um lugar onde Satanás não pode tocar, Deus restaurou a sua vida e tudo que dizia respeito à sua vida, e pelas misericórdias de Deus sobre a sua vida, Jó arrancou de dentro dele forças para crer. Por isso ficou registrado no livro de Jó, capítulo 19, verso 25 e 26, o seguinte: porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, contudo ainda em minha carne verei a Deus. Aleluia! Deus hoje, através desta nossa conversa, Ele fala à sua igreja para que coloquemos tudo diante dEle nesses dias, e as suas misericórdias serão sobre as nossas vidas, e neste momento Ele vai reunir as nossas forças e arrancar do fundo das nossas almas a mesma confissão feita por Jó. Da mesma forma que a restauração chegou para Jó, chegará para nós que somos a igreja do Senhor. Lembrem-se, apraz a Deus fazer o bem a um coração que clama e confia por socorro. Aleluia! Queridos, outro exemplo marcante foi o da prostituta Raabe. O testemunho desta mulher aumenta a nossa fé, conforta os nossos corações, pois Raabe não se entregou às mágoas, angústias, rancores e tudo mais que era um veneno para a sua vida. Pelo contrário, mesmo estando na trilha do canavial, vivendo uma vida sem sentido, dormindo e acordando para viver as mesmas coisas fúteis inerentes a quem faz do corpo comércio, mas do fundo da alma ela encontrou forças e pela fé entregou a vida, a sua vida e a vida da sua família aos cuidados do Senhor, como ficou registrado no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 31, que diz: pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Ah, meus amados, o que dizer então de Noemi? Amargurada por ver a morte ceifar pessoas que mais amava, vazia, faminta e desprezada, parte em fuga de um lugar para o outro, com esperança de uma nova vida. Noemi estava abalada na trilha do canavial, pavio fumegando, mas ainda lhe restara a fé, que confessava no íntimo da sua alma, no que Deus lhe foi fiel. Aleluia! Lá no livro de Ruth, capítulo 4, verso 15, diz o seguinte:
Ele te será recriador de alma. A palavra aqui, recriador, vem da palavra hebraica shuk, que significa voltar, ir de encontro ao ponto de partida. Em sentido espiritual, significa arrepender-se. Deus mudou a direção da vida de Noemi, arrancou a dor, concedeu-lhe alegria. O Deus que ela servia não a desamparou em momento algum, apesar dos pesares, das dificuldades pelas quais ela estava passando. Amados, esse é o tempo da restauração que Deus tem proposto nesses dias para a sua igreja, para as nossas vidas. Deus é esse recriador de alma. Ele sente prazer em nos socorrer, simplesmente porque nos ama. E Ele ama a sua igreja em todo o tempo, mesmo e principalmente quando achamos que não merecemos o seu amor. Mas o amor de Deus é incondicional para com a sua igreja. Tudo que, como igreja, estamos passando nesses dias não será desperdiçado, se tornarão oportunidades para o crescimento da igreja, para que sejamos levantados na força, na autoridade da palavra de Deus e na unção do Espírito Santo. Aleluia! Creia nisso, meu irmão. Tome posse disso na tua vida e saiba, o Senhor não vai deixar que nós sejamos desperdiçados. O fogo não se apagará, porque o mover de Deus será grande sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre a igreja do Senhor, e veremos sinais, maravilhas acontecendo. Aleluia! Me permita orar por você nesta hora. Pai, oro hoje para que os ventos fortes que têm vindo sobre a sua igreja nesses dias não causem danos a cada um de nós, que não sejamos arrancados da sua presença e que não sejamos pisoteados pelas investidas do inimigo. Seja, Senhor, o restaurador da sua igreja. Somos a luz do mundo e temos como missão trazer luz ao mundo. Fomos chamados não para sermos descartados, mas para fazermos a diferença neste mundo. Fomos chamados para glorificar e salvar vidas. Aleluia! Ajuda, Senhor, a sua igreja neste tempo que está sendo proposto para nós como igreja de restauração. Pai, seja, Senhor, o nosso recriador de nossas almas. Faze-nos voltar à tua palavra e buscarmos a unção do Espírito. Faz com que a sua igreja ande nesses dias, nesta visão que está sendo proposta de restauração. Aleluia! Que Deus abençoe a tua vida com esta palavra em nome de Jesus. Amém e amém.